Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Essa é a continuação da aula sobre construção de parábola. Nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como construir uma parábola quando A é negativo. Por exemplo, aqui, y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 8. Eu vou construir com vocês o gráfico dessa função do segundo grau, que vai ser também uma parábola. Nessa função, o A é igual a menos 1, o B é 2 e o C é 3. Como você viu na aula 1, a primeira coisa que você tem que fazer para construir um gráfico de uma parábola é encontrar o x do vértice. O x do vértice é menos B sobre 2A. Como o B é 2, menos 2 sobre 2 vezes o A, que o A está aqui, o A é menos 1, 2 vezes menos 1. Menos 2, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1. Agora eu vou construir a tabela para a gente poder construir o gráfico da função do segundo grau. Primeira coisa que eu vou fazer para inserir nessa tabela é o x do vértice que a gente acabou de calcular, que eu vou colocá-lo aqui. O x do vértice dessa função do segundo grau. Aqui eu vou colocar dois valores menores do que esse x do vértice. E aqui, dois valores maiores do que esse x do vértice. O maior cuidado que você tem que ter nessa situação, quando eu tenho uma parábola que é menos x quadrado, se você for substituir o x, se você não colocar o menos 1 aqui multiplicando o x quadrado, a probabilidade de você errar suas contas é muito grande. Então, uma dica que eu te dou, um conselho bacana, é você, ao invés de escrever aqui menos x quadrado, você escrever menos 1 vezes x quadrado. Porque o número que eu vou substituir no lugar do x, se ele for negativo aqui, ele vai virar positivo porque ele vai estar ao quadrado. E o menos 1 aqui você vai multiplicar. Se você não fizer isso, a probabilidade, como eu disse, de errar é grande. O que eu vou fazer então? Sempre que for menos x quadrado, coloque menos 1 vezes x quadrado. Então, no lugar do x aqui em vermelho, eu vou substituir por menos 1. Y é igual a menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 8. Menos 1 vezes menos 1 ao quadrado é mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 8. Aqui vai dar menos 1 com menos 2, mais 8. 8 menos 3 vai dar 5. Aqui eu vou substituir o x por 0, menos 1 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0 mais 8. 0 ao quadrado é 0, menos 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 8 igual a 8. Menos 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, 2, mais 8. 8 mais 2, 10. Menos 1, 9. Aqui eu vou substituir o x por 2. 2 ao quadrado, 4, vezes menos 1, aqui vai dar menos 4. 2 vezes 2, 4, mais 8, igual a 8. 4 menos 4, 0, mais 8, como eu disse, 8. Vou substituir aqui o x por 3. 3 ao quadrado, 9, vezes menos 1, vai dar menos 9. 2 vezes 3, 6, mais 8. 8 mais 6, 14, menos 9, 5. Todas essas contas você deve fazer no seu rascunho sempre para que você olhe e não erre. Eu vou construir agora uma nova tabela, sem esses procedimentos aqui das contas. Eu vou fazer uma tabela com uma coluna x e y, menos 1 com 5, 0 com 8, 1 com 9, 2 com 8, 3 com 5, e eu vou construir a parábola. Então, aqui está a tabela que eu resumi, e eu vou representar esses pontos nesse plano cartesiano aqui.
Eu vou representar primeiro o ponto menos 1 e 5, menos 1 do x com 5 do y, menos 1 do x com 5 do y vai ser esse ponto aqui. Ponto 0, 8. 0 do x com 8 do y, ele vai estar aqui. O ponto 1 do x com 9 do y. 1 do x eu vou encontrar lá em cima com 9 do y. Como aqui era o x do vértice da parábola, obviamente aqui vai ser o y do vértice, que vai estar aqui. Aqui é o vértice da parábola. O x do vértice que a gente encontrou, que quando eu substituo na função, obviamente eu vou encontrar o y do vértice. Como essa parábola, ela vai ter esta concavidade para cima, ela vai ter um ponto de máximo. Ponto 2 e 8. Ponto 2 do x com 8 do y, ele está aqui. E aqui o ponto 3 e 5. 3 do x com 5 do y, vai estar aqui. Eu vou unir esses pontos e eu vou ter a representação gráfica dessa função do segundo grau que tem o a negativo. Como eu te disse, essa parábola, ela tem um ponto de máximo. Por que ela tem um ponto de máximo? Ela tem um ponto de máximo porque ela tem a concavidade para cima. E toda parábola que tem a negativo, ela terá um ponto de máximo. Diferente dessa parábola que eu fiz na aula anterior, na aula 1, se você for olhar no meu canal, se você for assistir, essa é uma parábola com a positivo e ela terá um ponto de mínimo, que está aqui. Esse é o ponto de mínimo, que é o ponto do vértice da parábola, porque o a dela é um a positivo, é um a maior que zero. Toda parábola que tiver um a maior que zero terá esta concavidade para baixo e terá um ponto de mínimo, que é o ponto do vértice. Agora eu vou te mostrar como você vai calcular os pontos em que a parábola corta ou intersecta o eixo x. Esses pontos em que a parábola vai cortar ou intersectar o eixo x se chamam zeros ou raízes da função do segundo grau. Isto pode acontecer da forma como você está vendo na tela e de outras formas que eu vou te ensinar numa futura videoaula. Então, nesse caso dessa parábola, vão existir duas raízes reais e diferentes. E como é que eu encontro esses pontos em que a parábola vai cruzar o eixo x? Eu vou pegar a parábola, daqui, a função do segundo grau, na verdade, é a função do segundo grau. Eu vou igualar o y a zero e eu vou descobrir o x1 e o x2 pela fórmula que a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu tenho menos x quadrado mais 2x mais 8 igual a zero. O a é menos 1, o b é igual a 2 e o c igual a 8. Pela fórmula que a gente vai usar, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, b é 2, menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c, que é 8. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 8, 32. 4 mais 32 é igual a 36. X igual menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. B é 2, então vai dar menos b, que é 2, mais ou menos a raiz de delta, que eu acabei de encontrar aqui, 36, dividido por 2 vezes a. Como a é menos 1, aqui vai dar 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aqui no numerador, menos 2, tá aqui, mais ou menos a raiz de 36, que é 6. Para descobrir x1 e x2, eu tenho aqui, x1 é igual a menos 2 mais 6 sobre menos 2, 6 menos 2 dá 4, dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por menos 2 dá 4. O x1 e o x2 que a gente encontrou, eles vão estar aqui, menos 2 e o 4. Por quê? Porque são os pontos aonde eu vou ter o y igual a zero. Como eu substituir aqui o y por zero, eu vou encontrar
o x1 igual a menos 2 e o x2 igual a 4, que são os pontos onde a parábola vai cruzar o eixo x. Então, eu chamo de raízes da função do segundo grau ou zeros, os pontos onde a parábola vai cruzar o eixo x. São as abscissas, na verdade, dos pontos. É o x desse ponto e o x desse ponto. São as raízes da minha função do segundo grau. É importante eu frisar para você que tem 3 pontos que são extremamente importantes nessa parábola. Os primeiros 3 que eu vou frisar para você. Primeiro, é o vértice, que no caso de uma parábola com essa concavidade, que tem o A negativo, será um ponto de máximo. As raízes, que são os pontos onde a parábola vai cruzar o eixo x, é aí que eu encontro o x1 e o x2, a partir dos pontos em que a parábola vai cruzar o eixo x. E esse ponto aqui também é bem importante. Esse ponto 0,8 é o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y. E eu encontro esse ponto substituindo aqui o x por 0. Se eu substituir aqui o x por 0, menos 0, mais 2 vezes 0, 0, mais 8, 8, que está aqui demonstrado nesse gráfico que representa essa função do segundo grau. Aqui tem um resuminho interessante sobre ponto de máximo e ponto de mínimo. Quando eu tiver aqui uma parábola que tem o A positivo, o vértice vai ser um ponto de mínimo, é o menor ponto da parábola. Na verdade, é o ponto onde o y é o menor da parábola, o ponto de menor y da parábola. E aqui, na parábola que a gente acabou de representar nessa videoaula, eu vou ter uma parábola com essa concavidade. Quando eu tiver uma parábola com essa concavidade decorrente do A ser negativo, ela terá um ponto de máximo, que está aqui. O ponto do vértice será o ponto de maior y dessa parábola. Vai ter um ponto de máximo.